Vocês têm, vocês têm aprendido algo? Algo tem sido relevante para vocês? Tudo que tem falado aqui, o que a gente está trazendo para vocês, tem ajudado em alguma coisa? Se vocês puderem dar esse retorno, vai ser muito bom. Esperando ele se pronunciar. Um de cada vez, tá? Não precisa atropelar um outro. Eu acho que está sendo bem proveitoso, pelo menos eu acho que eu estou tentando mudar assim, algumas coisas no meu modo de agir, Tá, mas, tentando dar mais essas coisas. O marido até levantou a mão para cima ali. mas algo assim que você tenha percebido? Como Algo é que assim, é? mas eu digo assim, algo mais específico, mais pontual. Fala assim, olha, foi um assunto tal, que abriu minha mente, abriu minha cabeça para me olhar O de outra que forma. mais. Um dos filhotes ali do lado. E O aí, que mais me garoto? marcou até agora foi aquela do perdão. Foi uma coisa assim que ficou, que eu fiquei pensei muito sobre das aulas que a gente já teve, uma das aulas que mais me deixou pensativa foi aquela aula do perdão. Tá. Ficou dúvidas? Não, Ficou não, né? Entendeu? não, entendeu? E o coração? Tá Tá, bem? tá mais Conseguiu colocar? suave, tá mais leve. Ótimo. Parabéns. Uhum. É Pode isso aí. falar, tá? É um processo. É, conhecimento nunca é demais, né, na realidade. Então, assim, está sendo bastante proveitoso. Algumas dúvidas que, querendo ou não, no dia a dia a gente tem, aquela questão do divórcio em si, não que eu queira, não tá repreendido, mas, assim, são coisas que geram dúvidas, né? Assim, mediante o que tá, o que não tá escrito na palavra. E querendo ou não, as pessoas elas sempre têm esses questionamentos, né? Essas dúvidas. Então, são comentários que rolam muito nas redes sociais, no meio onde a gente vive, se é errado, se não é, o que pode, o que não pode. Então, assim, complementa muito, até mesmo para a gente responder outras pessoas, né? Uhum. E aplicando na minha vida, assim, o que me fez abrir mais os olhos foi essas últimas aulas que teve em relação à oração conjunto, né? Porque realmente a gente tem muito essa questão de, não, eu já oro, então não tem necessidade da gente orar juntos, né? De ter essa rotina de oração juntos. Então, é uma coisa que realmente eu vejo que a gente precisa mudar aqui e que eu peguei para ser aplicado mesmo na nossa vida cotidiana como casal. Muito bom. Muito legal. Muito legal. É, todos esses assuntos que nós tratamos aqui, no caso de vocês, depois eu quero ouvir os nossos irmãos também, são pontos que a gente destaca os mais importantes. A gente tem outros assuntos também, mas a gente vai colocando como dos mais importantes também para o nosso aprendizado. A gente elege como sendo um dos cruciais, entendeu? Que vai fazer a diferença em nosso relacionamento, que vai gerar um impacto mais profundo no relacionamento. Por isso que a gente está trazendo esses pontos aqui. Eu tenho, na verdade, nós temos mais de 14 temas que a gente fala para dentro do casamento, mais específico. Mas como essa mentoria, como esse acompanhamento que a gente está fazendo aqui, ele é mais resumido, então a gente vai precisar o quê? Justamente de colocar pontos mais específicos. Por isso que eu estou tratando aqui de pontos mais específicos, tá? Como, por exemplo, perdão, questão de orar juntos, tá? Falando, nós começamos na passada também um pontinho, né, sobre a questão da batalha espiritual, do posicionamento espiritual, que ela vai complementar a questão de orar um pelo outro, entendeu?
Para mim, falando toda a verdade para vocês, para mim, essas são as mais importantes, entendeu? Ah, pastor, mas o mais importante na intimidade não é relacionamento sexual, mas não é mais importante? O relacionamento sexual pode até ser importante, mas não adianta nós termos essa intimidade, não vai adiantar ter intimidade, sendo que no mundo espiritual, na minha intimidade espiritual com o meu cônjuge, eu não ter. Não faz sentido, entendeu? Então é por isso que eu bato muito nessa tecla, tá? E é uma coisa que eu sempre prezo bastante, demais, 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 demais. Essa questão de a gente colocar essa cultura de oração, cultura de intercessão pelo marido e o marido pela esposa. Gente, vocês não sabem o que é o poder dessa arma. Vou contar um caso para vocês, posso? Um certo dia, vou contar, é um caso real, tá? Caso real, testemunho. Um certo marido, não vou falar o nome, também nem a cidade, tá? A gente conta aqui as coisas, mas a gente não fala o nome das pessoas, por questão de ética, tá? Então, assim, havia um casal que o marido, ele era muito criticado quando se tratava nessa parte espiritual. Ele recebia muita crítica. Vai ouvindo, vai ouvindo. Por causa dessas críticas que ele recebia dentro do casamento com relação ao posicionamento espiritual, o que aconteceu? As pessoas foram vendo ele na igreja, em casa, na família, na rede, na roda de amigos, no trabalho, e foi desprezando ele. O desprezo foi tão grande que ele olhou para dentro de si e falou assim: Nossa, eu não consigo ser um marido à altura para minha esposa. Ele foi começando a alimentar um pensamento. Lembra que eu falei? Um pensamento, ele vai alimentar o sentimento. O sentimento, ele vai virar um comportamento. Desse comportamento vai gerar uma ação. Essa ação vai gerar um resultado. Então, o que acontece? Ele começou a colocar no pensamento que ele era impotente. Vou colocar a palavra mais aberta aqui para vocês. Ele se sentiu impotente. Entendeu? Vocês estão comigo? Estão me ouvindo? Essa impotência, no âmbito de que ele não era o marido à altura da esposa, o que acontece? O que acontece? Nesse período, quando ele começa a pensar e agir dessa forma, a esposa adoece. A esposa adoece, a esposa é acometida de um câncer incurável, sem tratamento, um câncer na medula, e não tinha cura. Doença grave. O que acontece é, em pouco tempo, a esposa dele foi para o hospital, ficou na UTI. E olha, lá vai o dilema desse marido para lidar com a esposa. Preste atenção, vai ouvindo. E o dia vai passando, meses vão passando, o tempo vai passando. E ele lutando com a esposa, ele fazendo de tudo para poder auxiliar a esposa naquilo que era preciso. Claro, como um marido, né, como uma pessoa que casa, ele tem que cuidar, ele tem que responder àquilo que ele prometeu, no caso, de cuidar. Então ele exercia esse papel de cuidado. Mas ele olhava para dentro de si e se sentia impotente diante das circunstâncias por causa das críticas. Olha só, vai ouvindo. O tempo passou. O estado de saúde da esposa só se agravou. Só se agravou. Um dia, ele estava em casa e ele recebe a ligação do hospital. Vai ouvindo. Recebe a ligação do hospital. O médico que cuidava, dava assistência à esposa, que estava naquele estado já, praticamente já terminal, ele conta para ele, fala assim, você precisa vir aqui no hospital se despedir da sua esposa. Ela entrou em um estado irreversível, tá?
Bom, e ele sai de casa, vai para o hospital, vai para a UTI, ele vai ver a sua esposa. Olha só, ele entra na UTI para se despedir da esposa. Preste atenção. E sabe o que aconteceu lá? Só eles dois ali. Só eles dois. A esposa não respondia mais. A esposa não conhecia mais. Estava em coma. Irreversível o estado dela. Naquele momento ali, ele só tinha uma alternativa. Só uma coisa a fazer. Sabe o que ele fez? Ele decidiu orar pela esposa. Algo que ele nunca tinha feito. Sabe como ele orou? Ele orou assim: Senhor, eu sei que eu sou imperfeito, não sei orar como os outros oram, certo? Mas, Senhor, eu quero fazer esta oração porque aqui nesta cama, nesse leito de UTI, está a minha esposa. E ele usou a palavra. Lembra que eu falei sobre a questão de você usar a palavra? Ele falou assim: Senhor, a tua palavra diz que nós dois somos uma só carne. Se a tua palavra diz que nós somos uma só carne, eu não posso ver a minha carne morrer, eu estando vivo. Aí ele falou assim: Senhor, eu quero que o Senhor restaura a saúde da minha carne. Se o Senhor estiver me ouvindo, se o Senhor me ouvir, restaura a saúde da minha carne, porque a minha carne está morrendo. Essa foi a oração que ele fez pela esposa. Se despediu dela e foi embora. Uma hora depois que ele sai do hospital, o médico liga para ele voltar para o hospital. E ele voltou para o hospital. Entrou no hospital, entrou na UTI daquele hospital. A esposa dele estava sentada na cama da UTI, curada. Gente, quando eu falo que a gente precisa ter essa cultura de oração dentro de casa, eu estou falando sério. Vocês estão entendendo? Quer ouvir outra? Vou contar uma mais perto. Na minha casa. Exemplo daqui, meu. Certo tempo, isso por volta de 2015, por aí, 2014, 15, os meus filhos, preste atenção, vai ouvindo a história. Os meus filhos, eu comecei a notar um comportamento diferente dos meus filhos em casa. Ó, vai anotando. Desobediência, irritabilidade, rebeldia. Eu fui anotando. E eu fui percebendo, sabe, o ambiente. Sabe aquele ambiente assim, que você não tinha paz dentro de casa? Um ficava brigando com o outro, um ficava batendo no outro, um ficava puxando o cabelo do outro, um jogava chinelo no outro, um acusava o outro. Era uma briga constante dentro de casa. E eu fui percebendo assim, eu falei, rapaz, esse negócio tá errado. Ué, que dentro de casa uma bagunça dessa? Tá errado. Eu comecei a perceber o ambiente, entende? Percepção, sensibilidade. Sabe o que aconteceu? Vou contar para você o que aconteceu. O que aconteceu foi, à noite, chamei os meus filhos. Chamei todos eles para o quarto. Falei, vem cá, todo mundo aqui. Esposa, menino, todo mundo. Passa aqui para dentro do quarto. Tranquei a porta do quarto. Falei, senta aí, todo mundo. Vou conversar com vocês. Peguei a Bíblia, li um versículo da Bíblia e preguei 1 hora para eles. Preguei 1 hora. Falei assim, agora vocês vão ajoelhar. E vocês vão repetir tudo o que eu falar. Aí eu comecei a falar. Comecei a falar, comecei a orar, comecei a orar. Eu falei assim, agora vocês falam o seguinte, só as crianças, eu falei assim, espírito de rebeldia, sai da minha vida, em nome de Jesus. Aí eles repetiam. Aí eu falava de novo, espírito de
desobediência, sai da minha vida em nome de Jesus. Aí eu falava de novo, espírito de loucura, espírito de irritabilidade, espírito maligno. Aí eu fui dando os nomes. Preste atenção, gente. Preste atenção aqui. Cada comportamento que você vê diferente no seu filho é um nome que você precisa tirar, repreender. Um nome. O mundo espiritual, ele é muito organizado. Dê nomes para esse tipo de coisa que está acontecendo na casa de vocês. Dê nomes. No dia que você der nomes para as coisas que estão acontecendo aí na sua casa, você vai se levantar e você vai dar nome para eles, repreender pelo nome e mandar embora. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? O que acontece? E eu fui dando nomes. Toda coisa que vinha na minha cabeça, de comportamento deles, eu falava assim, espírito falando de tal, espírito tal, sai, em nome de Jesus. Eles falavam, sai da minha vida, sai da minha vida. A minha vida não te pertence. Eu não aceito você na minha vida. Eu te rejeito. Aí eu fui falando. Gente, foi uns 30 minutos só orando com eles repreendendo isso. Você precisa fazer essa oração na sua casa. Com seus filhos. E sabe o que acontece? Vou falar aqui para vocês. Vou falar aqui para vocês. No outro dia, os meus filhos eles eram outras pessoas. Gente, eu fiquei impressionado. No outro dia, o comportamento deles era outro. Depois desse tempo, eu tive um cuidado a mais. Eu tive um cuidado a mais com relação às coisas que entram dentro de minha casa. Eu tenho mais cuidado naquilo que eles estão vendo, estão assistindo. Vocês estão entendendo? Eu tive mais cuidado. Tinha uma televisão a cabo em casa, eu tinha alguns canais, eu tinha internet, eu tinha um computador. Aí o que eu fiz? Eu comecei a monitorar de perto esse movimento. Entendeu? Eu não aceitei algumas coisas. Falei, epa, isso aqui não. Aí eu fui policiando, fui monitorando. Ainda hoje, eu entro no quarto deles, eles estão grandes. A Priscila tem 16 anos. O Robert Felipe tem 5 e o Lucas tem 12. Eu coloco todos eles de joelho e eles repetem a minha oração que eu faço. Ainda hoje. Gente, se a gente não fizer isso, a gente se perde. Se eu falando, eu lembrei de um caso aqui em casa também, com essa criaturinha bem aqui. Ele acordava no meio da noite, dizendo que estava vendo um monstro, que estava vendo bicho, botava a mão na cara, e era para eu olhar para a porta, e eu conversava com ele, dizia que não tinha nada, e ele dizia, tem, mamãe, olha. Aí eu passei a orar com ele, fazia Isso. oração e ele repetia. Depois disso, dorme a noite inteira tranquilo. É isso, Outra coisa gente. também que nós dois fazemos, tanto eu quanto o pai deles, é ficar de olho no que eles assistem. Eles não assistem o YouTube, a gente não deixa eles assistir YouTube, e tudo que eles assistem, a gente vê o que é que eles estão assistindo, o que é que eles falam, o que é que eles fazem, porque muitas vezes eles já assistiram desenhos e depois estavam repetindo as coisas que no desenho falava. A gente começou a repreender e prestar atenção. Exatamente isso mesmo. Aqui também tem uma experiência bem legal. Vai contando. E olha que aqui essa experiência foi com ela, eu acho que a Thalia Radassi ia fazer 2 anos, estava quase completando 2 anos. E a gente numa rotina muito cansativa de trabalho, de faculdade. E aí ela ainda amamentava ela ainda. E a gente decidiu tirar. E aí nessa transição, minha cunhada morava com a gente e ela sempre tinha uns ursinhos que ela tinha ganhado de pessoas, enfim. Certo. E aí a Radassa se apegou a um urso nesse Uhum. período que ela estava nessa transição, né? E aí Uhum. ficou com esse urso. Depois que ela começou ficar com esse urso, a gente
percebeu comportamentos diferentes, né? E certo. aí eu pensei, não, deve ser coisa da minha cabeça e tudo, porque eu já não sou chegada à boneca, a urso. Deve ser alguma coisa relacionada a isso, enfim. E fui Uhum, observando o comportamento dela, igual a Emília falou. Ela me falava pra mim que estava vendo, que tinha uma coisa estranha, que estava vendo coisas, ela apresentava assim, ai, o monstrinho, não sei o quê. Tudo que hum, tinha relacionado a imagem de urso, ela sempre falava que era monstrinho. E hum, aí, tinha alguns desenhos também que ela assistia, que era educativa, só que no meio deles sempre tinha uma coisinha ali acolá que você observava que não fazia bem, né? E a gente entendi. começou a observar também isso. E ela não era de assistir muito, só que o que ela assistia, a gente sempre teve muito cuidado no que ela assistia. Só Uhum, que pelo fato desse desenho ser muito educativo, a gente nunca tinha parado para observar certo tipo de coisa. E aí a gente chegou do culto uma vez e estava jantando. E ela chegou na caixinha de brinquedo dela, que nessas caixinhas ela tinha uns desenhos de urso. E aí ela começou a chorar e gritar. E aí toda vez que ela se aproximava dessa caixa, ela tinha essa mesma reação. E aí eu parei, fiquei observando, eu falei, tem alguma coisa errada. E ela, quando ela se aproximou a terceira vez, ela se escondeu atrás da porta e disse que era aí, ó. um bicho que estava olhando para ela. E aí eu No- catei um urso próximo e não achei. Aí eu fui no corredor, que no caso é um corredor para chegar nos quartos. Quando eu passei, o bendito do urso estava lá no meio do corredor. Quando eu cheguei próximo, a minha garganta fechou. E quando minha garganta fecha, é sinal de presença maligna. Toda vez que eu sinto presença maligna, isso acontece comigo. Então, esse já é um discernimento que eu já tenho. E quando eu Sim. cheguei próximo, isso aconteceu. E eu, tipo Hum, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre falo, Deus, eu não quero ver, não quero, não gosto. Se eu não, eu não quero essa estrutura, eu não quero esse dom, não tenho muita estrutura para isso. Só que nesse dia, com assim, Deus me deu tanta ousadia, eu cheguei no Tiago e falei assim, não, agora a gente vai fazer uma oração e vai descartar esses ursos, sei lá, isso. queimar. É Uhum, tanto que a gente foi queimar o urso, ele não, quase não se consumia. Demorou muito para ele se consumir. Foi um meu clima Deus. muito pesado, muito pesado. A partir desse dia, a gente criou o hábito com ela de oração Uhum, e, e começou a observar esse tipo de coisa mesmo. E pela nossa família mesmo, porque acaba que a gente, na correria do dia, né, a gente acaba esquecendo. Enfim, então, e por ser criança nessa idade, a gente acha que não vai acontecer, né? Então, essa é. questão de oração é muito importante, ficar de olho, observar e analisar mesmo assim o que está à nossa volta Uhum, e entrar mesmo no mundo espiritual, porque realmente é uma batalha. E quando se trata de família, então, é muito mais grave. É sério. Então, gente, a gente tá falando de um mundo real, né? Estão falando de um mundo real e que, de fato, se a gente não cuidar, se a gente não cuidar, a gente pode ser surpreendido, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu sempre estou atento a isso. Está sempre atento a isso. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque é um assunto, é algo que a gente precisa priorizar. Ah, a corrida do dia a dia, todos nós temos as ocupações da gente, a gente tem as dificuldades da a gente tem essas coisas, tá? Mas a gente não pode se deixar apenas ser levado por isso, certo? A gente precisa também olhar para a nossa família, olhar para os nossos filhos. Isso tem que ter muito cuidado. Então a gente tem alguns exemplos, tá? Contei dois exemplos, contei o nosso aqui, contei também, eu não sei se eu contei já para vocês, o que aconteceu com a minha esposa também, entendeu? Já tivemos caso com ela também com relação a isso. É uma área que eu estou sempre ligado. E eu quero que você fique bem ligado nisso, tá? É uma tarefa, é uma tarefa desta aula. A tarefa dessa aula é criar uma cultura de oração todos os dias antes de vocês dormirem. Independentemente de hora, priorizem vocês dois orarem uns pelos outros. Tá bom? É uma tarefa
dessa aula. Tá, pastor? Aqui cada um dorme em uma hora, dorme em outra. Procure alinhar com relação aos horários. Mas não fique sem orar um pelo outro. Quando vocês despedirem, olha aqui, ó, a tarefa agora mais perto. A tarefa mais específica agora. São 2 níveis. Níveis de relacionamento com os filhos. Níveis de oração com os filhos é 1. Níveis de oração com o cônjuge é outro. Tá bom? Primeiro nível, você e seus filhos, aonde? No quarto deles. No quarto deles. Tá bom? No quarto deles. Como que deve ser a oração? A oração deve ser uma oração que você vai conduzir a oração. Seja um condutor, um gestor, um direcionador desta oração. Como? O pai precisa direcionar a oração. Aí você vai falando e pedindo para os seus filhos repetirem. Gente, pode ser que no começo não saia aquela oração assim, é uma bagunça, ó. Não leva isso em consideração. Execute a oração. Faça o momento. Pede para eles repetirem, pede para eles falarem. Tá bom? Pede para eles falarem. Quando você for terminar a oração, quando vocês forem terminar a oração, não se esqueça. Não se esqueça. Coloque as mãos na cabeça dos seus filhos. Mas não é só colocar de longe. Colocar é pegar mesmo. Entendeu? Impor é imposição de mãos. E exerça a autoridade que está sobre você. Imposição de mãos. Estão entendendo? Imposição de mãos. Essa é uma tarefa nível 1. Tarefa número 2, nível 2. Tarefa nível 2. Quando vocês... Ei, vou fazer uma pergunta aqui antes de falar essa tarefa aqui. Tem que resolver esse negócio aqui. Se tiver, precisa resolver. Pergunta. Tem algum filho de vocês que dorme no quarto de vocês? Não mais. Aqui tá uma luta para que eu faça. Hã? Aqui ainda temos um pequeno rapaz aqui, sabe? Ele está relutante em sair do quarto por causa do ar-condicionado. Eita, pois aqui tá do mesmo jeito a transição, por causa desse tal do ar. O motivo é só esse? Aqui, Exatamente. graças a Deus, eu consegui já. Compramos Já a do amarelo. cama, tudo direitinho para ele dormir. De tarde ele dorme, mas de noite não dorme, porque ele tem um ar-condicionado, como a mamãe que tem. É só que ele não fala, ele fala que o quarto, o nosso quarto, é o quarto dele, como se fosse a gente que estivesse no quarto dele. Eles são dramáticos. Drama total. Eles são assim mesmo. Gente, eram 2 tarefas, agora são 3. Eu quero pedir para vocês tirarem a criança do quarto de vocês. Pastor, por quê? Só, pastor, que aqui ainda tem um agravante. Qual? Eu já falei que eu comprei a cama, né? Compramos a cama, arrumamos. Aí ele não quer dormir. Eu falei, não, vamos comprar uma luminária, alguma coisinha que chame a atenção dele. Ele escolheu a luminária, beleza. Só que aí tem um ser aqui do meu lado que ele disse que tá com dó de tirar o neném do quarto. Não existe dó. Não existe. Se você tiver dó agora, quando ele estiver grande, não vai ter dó de você, não. Você precisa treinar ele. Você não precisa... Não tô falando de você tirar o seu papel de pai. Você precisa treinar ele. Você já precisa instruir ele agora. Vou contar uma história para vocês aqui. Os meus filhos, eu tenho 3. Nenhum deles dormiu um dia no meu quarto.
Nenhum. Mesmo pequenininho, é lá longe. Escutava o grito, corria para lá, mas não colocava perto. Entendeu? Ele tá chegando uma pequenininha aqui pra Eita, ver se vai ser Thalita, diferente. a Thalita tá chegando. É desafiador, é difícil. Mas por quê? É posicionamento. É definição de local, de ambiente. O quarto de vocês é o ambiente de vocês, do casal. Imagine você tendo relações sexuais, vocês. E emocionalmente, seu filho está ali, sua filha, seu bebê. Ah, pastor, mas é inocente, é pequenininho, não está vendo nada. Não está vendo nada, mas o ambiente, ele é capaz de gerar um comportamento na mente do seu filho. Isso é um mundo metafísico. É metafísico. Estou falando de ambiente. Não estou falando dele em si. Está pertinho de vocês. Você não precisa disso. Só o fato dele estar ali presente e você ter relações sexuais com seu marido, com sua esposa, ou o ambiente, ele vai mudar. Preste atenção. Só o fato dele estar dormindo não quer dizer que ele não está vendo. Ele está sentindo. Nossa, quando eu descobri isso aqui, eu falei, quase eu choro. Eu não acredito. Entendeu? Isso é conhecimento, gente. Isso é uma violação no mundo dos nossos filhos. Sabia disso? É uma violação. Tarefa para vocês. Gente, leve isso a sério. Cria um jeito. Vocês são inteligentes, são estratégicos. Já vi que vocês já são estratégicos. Já comprou muitas coisas, já fez de tudo. Faça mais algo para poder tirar eles. Entendeu? Que compra um climatizador, entendeu? Daqueles que esfria, entendeu? Caça algum, oh meu Deus, vai num pregão aí, Até cortou a barba aqui. caça alguém que vende, caça alguém que vende um ar-condicionado aí dividido em 100, 60 vezes, mas vai, entendeu? Crie o ambiente de vocês. Olha, eu nem cheguei lá na oração ainda, estou preparando o ambiente para a oração. Tá vendo? Leve as coisas a sério. Leve as coisas a sério. Vamos lá. Então, eu quero pedir para vocês, considere o que eu estou dizendo, não porque eu estou impondo para vocês, tá? Mas é pelas experiências que a gente está tendo, que nós já passamos. Isso no mundo espiritual, nós estamos falando de um mundo espiritual. No mundo espiritual, gente, isso aqui é real. É real. A gente pensa que os nossos filhos estão dormindo como anjos dentro do quarto. Aí você dá um jeitinho ali, né? Jeitinho brasileiro. Mas preste atenção. Os nossos filhos, quando são pequenos, imagine. Ah, mas é pequenininho, tal, tal. Quando crescer, não tem jeito. Por que quando estão grandes vocês não fazem isso? Então, se tão grande não faz, por que os pequenos faz? Então, gente, é questão da gente entender essa questão dessa dinâmica espiritual. A essa dinâmica espiritual, a essa região espiritual, esse momento espiritual, esse momento espiritual com vocês, precisam estar protegido. Ó, protegido. Depois que vocês preparam o ambiente do quarto, entendeu? Se possível, não põe televisão dentro do quarto, pelo amor de Deus. Não use isso. Não coloque TV dentro do quarto. Entende? Compra alguns LEDs, algumas fitas LED, coloca no forro, um abajurzinho, não sei. Seja criativo, seja criativa, né? Façam a forma que vocês acharem melhor. Preparou o ambiente? O quarto agora é de vocês? Não durmam, não durmam antes de orar um pelo outro. A Bíblia tem um versículo que fala: não se coloca o sol sobre a sua ira. Ou seja,
Antes de vocês dormirem, peça perdão um para o outro. Ah, pastor, mas eu não fiz nada. Não interessa. Peça perdão um para o outro. Depois disso, comece a orar um pelo outro. Quem é que começa a oração, pastor? O marido, sempre. Em todas as hipóteses, é o marido. O marido vai começar a oração. Pai, obrigado por essa noite. Eu estou aqui com a minha família, já orei pelos meus filhos, quero orar agora pela minha esposa. Senhor, coloca minhas mãos sobre ela. E eu quero te pedir, abençoa. Obrigado por esta mulher tão querida, maravilhosa que o Senhor me deu. E eleva, assim, ó. Eleva, assim. Promova ela na oração, que depois da oração, o fogo já pegou. Entende? O fogo começa ali na oração. Você já está pensando que é outras coisas? O fogo já começa na oração. Vamos lá. Então você vai promover o quê? A sua esposa vai falar, apresentar ela ao pai. Você vai orar ela fazendo o quê? Proteção espiritual. Gente, proteção espiritual. Vocês precisam se blindarem espiritualmente. Aí você vai orar assim, Senhor, eu quero pedir que o Senhor venha blindar a mente da minha esposa, blindar o coração da minha esposa, blindar o espírito, a alma e o corpo. Que sejam todos abençoados por ti e unicamente dedicado a ti, primeiro, e depois a nossa união. Pai, obrigado porque o Senhor nos deu essa noite e vamos dormir juntos. Vamos aproveitar o momento juntos, só nós, só nós. E que a tua bênção esteja conosco. Eu te peço a tua bênção. Aí você vai orar do jeito que você orar, do jeito que você ora por ela. Eu tenho a minha oração pela minha esposa, mas você, marido, precisa orar por ela da forma que você ora. Ela não vai orar, Senhor, converta o coração dela. Não faça isso lá na oração, nesse momento. Não faça. Senhor, resolve, Senhor, dá um jeito, essa mulher fala demais, pensa demais. Não é o momento desta oração lá. Não é. Deixa para orar de dia. Entendeu? Quando vocês acordar, ora desse jeito. Mas no momento da oração à noite, é momento de você abrir o coração para perdoar e ser perdoado. Para vocês deitarem e repousar. Ore promovendo, trazendo segurança e paz para ela. A esposa precisa ver em você um refúgio de paz e segurança. Gente, presta atenção aqui. Olhe para mim. Vou terminar. Olhe para mim. Olhe para mim. Toda esposa, ela quer ver no marido. Presta atenção que eu vou falar aqui. Toda esposa, ela quer ver no marido uma sensação de segurança. Pergunte para essas mulheres aí. Pergunta para todas as esposas aí. O que você mais procura no seu marido? O que você gosta mais? A segurança que eu tenho quando eu estou com ele. Ela se sente segura. Ela quer segurança. Então, você, como marido, promova essa segurança dentro da sua casa. Promova essa segurança dentro da sua casa. Certo? Tarefa 1. Ore a partir de hoje. Amanhã eu vou ver isso. Amanhã eu vou cobrar isso. Amanhã eu vou cobrar isso. Ore a partir de hoje com seus filhos. Deixa eles no quarto. Ore vocês dois junto no quarto. Antes de dormirem um pelo outro. E resolva entre vocês essa questão do filho dormir junto. Resolva. Eu vou cobrar isso. Entendeu? Quando eu ver vocês aí em Palmas na rua, falar, e aí? Resolveu aquela parada? Entendeu? Gente, vocês precisam entender, isso é importante, tá? E por isso que eu vou ligar, vou pegar o número aqui do... Ei, irmão Sidney, você tá onde? Não, tô trabalhando. Resolveu aquele negócio? Vou ligar, eu ligo. Vou fazer uma surpresa. Entendeu? Preste atenção. São 3 tarefinhas que eu vou passar para vocês, tá? O assunto é extenso, tá? Este assunto é extenso, de batalha espiritual. Eu vou trazer mais uma aula ainda, complementar, antes de passar a tarefa.
tá bom? Amanhã a gente vai fechar esse assunto de batalha espiritual, tá? Porque eu preciso fechar esse assunto. Então, amanhã a gente vamos voltar aqui e vamos fechar esse assunto de batalha espiritual. E aí, amanhã, eu entro para fechar a aula de batalha espiritual e entrego a tarefa sobre batalha espiritual. Tá bom? Tudo fechado? Me fale aí sobre as tarefas. Estão dando tudo certo? Espero que sim, né? Eu não posso dar tarefa da tarefa. Tá dando para entender? Estão fazendo? Estão lendo? É mais é leitura. Vocês já perceberam que é mais é leitura? É mais é Sim, leitura. É mais é leitura. O que é isso aqui, ó? A Bíblia é só leitura, entender e colocar em prática. É só isso. Eu quero que vocês se esforcem, façam as tarefas de vocês, tá? Amanhã, amanhã eu vou pegar no pé dessas tarefas. Eu quero que vocês me passem as tarefas amanhã, tá? Para me dar uma olhada. Eu já recebi aqui da Thalita e do Tiago algumas, tá? Mas eu quero receber de vocês, todos aí que estão faltando. Estão faltando. O Eduardo não está aqui, nem a Jaqueline também não. Ontem eles me falaram que trabalhou até tarde, mas assistiram depois, tá? Então, assim, às vezes as pessoas, acontece, as pessoas ficam até mais tarde no trabalho, isso é comum, isso é normal, tá? Desde que façam as tarefas, né, assistam a aula depois, tá tudo bem, tá? Eu não posso sair daqui dessas aulas juntos, que nós estamos aqui já há alguns dias, com a cabeça de vocês cheia de dúvidas, eu não quero. Por isso que eu estou perguntando. Gente, tem alguma dúvida? As irmãs aqui, a irmã Níria falou, Sidney, se você tem alguma dúvida do que já foi aplicado, fale para mim aí, o que já foi aplicado até agora, o que você já viu até agora, o que você já viu até agora, já deu para aprender alguma coisa, melhorou com relação ao seu entendimento sobre o casamento, clareou algumas coisas, esclareceu algumas coisas, tem algumas dúvidas, me fale alguma coisa aí, por favor. Não, já sim, graças a Deus tem sido um aprendizado muito bom. É, a gente consegue, ou conseguindo aprender muito bem. Abaixa o som Isso. do teu celular. É o da mulher aqui. Pronto, Baixa aqui. Prontinho, isso, né? pronto, pode falar. E graças a Deus estou conseguindo aprender bastante. É, como eu falei lá no início, a gente nunca tinha participado de nenhum encontro assim específico para casais, né? Sim, Até se for da época que o pessoal fazia, nas igrejas tinha ali algum estudo voltado para casais, mas mas também só de uma época que alguns assuntos de casais era ainda um tabu dentro das igrejas, né? Principalmente verdade. questão de relacionamento, quando envolvia a parte de relacionamento, a parte sexual, a intimidade do casal, então aí Ninguém era um falava nisso. absurdo. Ninguém Ninguém se falava disso, era considerado até pecado em alguns lugares, né? não podia nem fazer, né? Eu acho, ninguém fazia, Não, na né? concepção parece, era assim, Nem como é que sei como, fala? eu nem sei como que não apareceu no mundo, né? Acho que veio nas redes, Exatamente. talvez. É, por, Telepatia, é, bem, é, científica. é bem por aí mesmo, porque aí você vê a importância. Eu chego até a discutir isso com alguns amigos, casais também, e as amizades que a gente tem, de igreja, do trabalho, e discutir sobre isso, sabe? Sobre o quanto o conservadorismo, muitas vezes, atrapalha dentro da É, igreja, porque não, você tem a ausência de ensinamentos em ex- determinadas áreas que são importantes, como o exatamente. casamento, como a intimidade do casal, É. como a forma com que o casal lidar com os filhos, com a família, né? Uhum, E agora é uma só, né? uhum. E até para os jovens também, como é que você espera que o seu filho aprenda a ter respeito pela filha do outro se você Exatamente. não ensina isso dentro de casa? É, Se você não tem ali uma conversa com ele sobre isso?
Como é Uhum. que você quer que a sua filha se comporte lá fora se É, você não dita parâmetros para ela dentro de casa? Ela não ex- aprende, o que ela não aprende em casa e não aprende na igreja, vai aprender errado lá fora. exatamente. É. Então, assim, tava, conversa aqui com ele também sobre a dificuldade que é hoje você ensinar para os filhos o caminho correto, o caminho segundo a Bíblia. Você ensina de uma forma, ele chega na escola e escuta outra coisa. E aí ele Esse, chega com dúvida em casa, e até por a gente ser dessa época que era tudo tão difícil de ser falado, eu uhum. nunca tive esse tipo de conversa sobre relacionamento com os meus pais, por exemplo. Eu não me Tudo recordo também. que eu aprendi foi ali na curiosidade, entendeu? De ir lendo livros, aprendendo com tudo aquilo que eu ia vivenciando, né? É, E aí depois, tá, com o crescimento da internet, aí veio surgindo aí essa temática também. Alguns pastores foram vendo a necessidade de estar divulgando também, criando, difundindo esse trabalho através da internet também, né? E hoje exato. você tem aqui um encontro via Zoom, via Meet, É, tantas ferramentas que tem hoje para a gente fazer isso. Então é muito bom. verdade. E quisermos nós que pudéssemos alcançar mais casais, cada vez mais pessoas, e mais isso E, torna multiplicadores desse trabalho, né? e Então, vocês vão. assim, eu sou grato pela oportunidade, né? Quando o pastor fala assim, fala 3 casais, eu falei, rapaz, Dois. Foi 2 casais aí, falou assim, aí acho que alguém que falou lá, não, fulano e fulano. Eu falei, rapaz, eu nunca participei, não, é uma novidade para mim. Mas é, está É, sendo um desafio e um aprendizado, sim. É muito é. importante. A Irília falou sobre a questão que mais marcou ela. E ali ela também abriu, assim, o coração e até coisas que ela ainda não tinha contado nem para mim, né? Olha aí. E olha que nós Uhum. estamos com o quê? 15 anos de casado. E ela nunca É, disse com tanto detalhe assim, né? isso acontece. E Bom, né, que Eu bom que ela não sabia teve essa detalhe. de falar. então Isso é está ótimo. sendo um aprendizado até de conhecer mais também a minha parceira, a minha companheira aqui durante o curso, né? Durante É muito as bom. aulas aqui. Uhum. Muito bom, meu amigo. É isso mesmo. E sem falar de assuntos mais delicados que também a gente trata, a gente trabalha, Deixa eu ver. falando da parte sexual, né? Satanás está usando muito essa área da pornografia, entendeu? Para combater demais, demais a mente do homem, a mente da mulher. Não estou falando de pornografia só no âmbito do homem. A mulher também, por incrível que pareça, tá uma crescente da mulher também envolvida com isso. Então, veja, como que está essa distorção, entendeu? Essa cultura que há da sensualidade, da sexualidade muito mais precoce. E a cada dia que passa, os nossos filhos estão sendo mais expostos a esse mundo. É por isso que eu estou falando para vocês. Tome cuidado, fiquem atentos ao que os seus filhos estão vendo. Com quem que eles estão conversando. Minha filha não conversa com qualquer pessoa, meu filho não anda com qualquer pessoa. Eu tenho que estar junto, tenho que saber quem é. Esse camarada aí, que você está falando aí, de onde é que é? Ah, pastor, é um amigo. Amigo da onde? Eu preciso saber. Gente, a Bíblia fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Será se a Bíblia escreveu, será se a sabedoria lá no Salomão escreveu isso assim só para escrever? Não. As más conversações corrompem. Você ensina seu filho, você ensina sua filha, você fala o que é certo, o que é errado. Mas mesmo assim, se ela se colocar com amizade com uma pessoa que está ao contrário do que nós estamos ensinando, pois ela, ao invés. Isso é comportamental, tá, gente? É ambiente. A Enília acompanhou bem aí sobre as aulas de temperamento, né, Enília? A gente viu sempre falando sobre temperamento. O ambiente
tem a capacidade de mudar o seu comportamento. Gente, isso aqui é demais. Aí você ensina seu filho e você não sabe, não entende o porquê, que quando ele está lá fora, ele é outra pessoa, outra pessoa. O ambiente muda o comportamento. Então, Inclusive, muito das crianças que quando tá com a mãe é de um jeito, com os pais, né? Principalmente a mãe é de um jeito, quando tá com os avós, tios ou outras pessoas é totalmente diferente. meu Deus, é virado ao avesso. Então, preste atenção. E são coisas, gente, que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Então, são coisas que você vai fazendo, o quê? Você vai ligando os sensores. E vai fazer, epa, esse aqui não. Opa, aqui também não. Não, por aqui não. Gente, a gente tem esse poder, a gente tem essa capacidade para isso. É por isso que a gente está trazendo isso para vocês. Tá? Então, moça Dinei, o que a Emília fez de se expor aí para você conhecer mais ela, foi justamente isso. Porque ela conheceu um pouco mais sobre ela, sobre o seu comportamento, sobre o seu temperamento, como ela é. Se ela é capaz de se expressar, se eu sou capaz de me expressar melhor, é porque eu estou tendo conhecimento de quem eu sou. Gente, isso é libertador. Eu saber quem eu sou, como eu funciono, como de fato Deus me criou. Isso é transformador. Tá? Então eu estou incentivando vocês, eu estou aqui, ó, eu estou desafiando vocês a algumas tarefas, eu estou colocando algo para vocês fazerem, para quê? Para vocês começarem a mudar esses comportamentos. E Mas ela é... aqui também, pastor? Oi? Mas aumentar nos temperamentos aqui também? Então, isso é muito mais... Oi? Traga Gleice. Então, eu estou preparando conteúdo aí sobre temperamento. Não sei se vai ser nessa turma, mas no dia que a gente for fazer, vocês estão juntos. Eu vou chamar vocês, pode ter certeza. Tá bom? Estamos preparando uma coisa grande aí sobre temperamento. Inclusive, eu quero a ajuda de vocês, para vocês trazer mais pessoas, tá? Quero a ajuda de vocês. A Rapaz, gente... eu não sei. Essa aula de comportamento e temperamento aí foi, acho que foi importante para ela, viu? Porque eu cheguei aqui em casa, ela já tinha traçado até o meu perfil também, viu? Eita, qual foi? Olha, eu descobri que você como é que falou lá? Colérico, colérico. Eu falei, colérico o quê? Aí ela falou, não, colérico. Eu falei, Você faz. me explica esse negócio aí, porque não tá fazendo sentido para mim, não. Que história é essa aí? Que é Ela não, é isso? porque eu assisti ali a questão sobre o comportamento, o temperamento, e tal, e aí eu fiz aqui os cálculos aqui e tal, e cheguei à conclusão de que você é assim. Porque você gosta disso e disso e disso e tal, contigo é sempre assim, assim, assim. Então, realmente, o seu temperamento é esse, graças a isso. Aí eu falei, rapaz, eu tenho que assistir esse negócio também, viu? Eu fui perguntando mais pra ela, né? E o senhor assistiu? Não, ainda não parei assim pra assistir Tá, o. Foi mais a discussão que eu tive com ela mesmo sobre o tema. tá tudo gravado. Eu vou colocar os links lá no grupo, tá? E vale a pena assistir. Gente, é, é esclarecedor. Esclarecedor. Hein, eu super amei. Ajuda mais quando a gente vai lidar, né, com o marido, com os filhos, com os parentes. Ajuda quando a gente tem temperamento. Já vamos. Gente, é transformador. É transformador, tá? E então preparando conteúdo sobre isso, tá? A gente vai trazer para vocês, tá bom? Quero me despedir agora. Já são quase 10h30, tá? Tá gravada essa aula, vai ficar gravada para rever depois. Amanhã a gente se encontra, termina esse assunto e eu dou a tarefa para vocês. Mas eu vou cobrar. Eu anotei aqui, tá? Anotei a tarefa de vocês aqui. Eu vou executar as tarefas.
eu quero pegar no pé de vocês mesmo. Eu já Tem uma tenho missão árdua. tenho Fazer tenho uma tarefa lá atrás que eu dei para vocês, eu não cobrei ela ainda, eu vou cobrar agora. Não, mas a cara é bonita, você não está lindo. Vocês já estão fazendo as refeições de vocês na mesa, todo mundo junto? Sim. Ah, é outra coisa também. A mesa. O E Thiago aí? deve ter para ver, né? Me fala, e a experiência? Hum? E as experiências na mesa? Mudou o ambiente ou não? Muda o ambiente ou não na Ainda mesa? nem achei a mesa. Pois então, continue, tá bom? Deixa eu só terminar lá. Gente, que Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã a gente se encontra, tá? Deus abençoe, guarde a vida de vocês, tá bom? Fica na paz e que Deus proteja nossas famílias, nossas vidas, tá bom? Um abraço. Tchau. As paz. Era um